Amigos do Alerta Nacional, atenção máxima. Brasília está em chamas. O clima é de tensão absoluta. E o país inteiro acompanha, em choque, a rebelião que começa a tomar forma dentro do Congresso Nacional contra o ministro Alexandre de Moraes. O que parecia ser apenas um desconforto isolado, transformou-se agora em uma crise política sem precedentes. Deputados e senadores, cansados das decisões consideradas autoritárias do Supremo, estão se unindo em uma frente inédita para enfrentar Moraes de frente. E eu digo a você, que nos assiste neste momento. Isso pode mudar completamente os rumos da política brasileira. Mas antes de seguir com essa revelação explosiva, eu quero saber, de qual cidade você está assistindo o Alerta Nacional agora? Deixe nos comentários, porque a sua participação é fundamental para mostrarmos a força do povo espalhada por todo o Brasil. Agora, respire fundo, porque a rebelião contra Moraes promete abalar o coração do poder em Brasília. Meus amigos, o Brasil acompanha perplexo. Nos corredores do Congresso, o que se ouve é revolta, murmúrios de resistência e articulações silenciosas. Deputados de diferentes partidos, até mesmo alguns que antes eram neutros, agora se unem em um só coro. É preciso frear os avanços de Moraes. A insatisfação cresceu ao longo dos meses. Foram decisões polêmicas, cassações de mandatos, prisões consideradas abusivas, censura a parlamentares e a comunicadores. Cada nova atitude aumentava o desconforto. E agora, finalmente, a panela de pressão está prestes a explodir. Fontes revelam que líderes influentes do Congresso planejam convocar sessões emergenciais para discutir medidas que limitem os poderes do Supremo. Alguns falam até mesmo em propor uma CPI para investigar os abusos do Judiciário. É uma guerra declarada, meus amigos, uma guerra entre poderes. E quem está no centro dessa tempestade? Ele mesmo, Alexandre de Moraes, o homem mais temido de Brasília. Mas há algo ainda mais surpreendente. Essa rebelião não vem apenas da oposição, não. Deputados e senadores ligados a partidos de centro e até da base governista estão começando a questionar, em voz alta, até onde vai o poder de um único ministro. A tensão cresce e o Planalto observa com cautela. Lula sabe que qualquer movimento em falso pode transformar essa crise em um terremoto político capaz de desestabilizar todo o seu governo. E eu pergunto, a você que está assistindo, você acha que o Congresso vai realmente enfrentar Moraes de frente ou vai recuar na hora decisiva? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa guerra política pode definir o futuro do Brasil. Meus amigos, o Brasil chegou ao limite. A cada hora que passa, novos capítulos dessa crise política emergem diretamente de Brasília. O clima é de guerra aberta entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes no centro do furacão. Reuniões emergenciais estão acontecendo em gabinetes fechados. Parlamentares trocam mensagens frenéticas, articulando uma resposta à altura. O que antes era murmúrio virou grito. Basta! Chega de abuso de poder. O coração do poder treme porque estamos falando de algo histórico. Pela primeira vez em muitos anos, o Congresso dá sinais claros de que pode se rebelar de forma organizada contra um ministro do STF. E a população? Ah, meus amigos, o povo já percebeu o que está em jogo. As redes sociais estão em chamas, com hashtags subindo a cada minuto, vídeos viralizando, manifestações sendo convocadas. As ruas já se agitam em várias cidades, pedindo limites para o judiciário. Do outro lado, Moraes não recua. Pelo contrário, suas decisões continuam firmes, e há rumores de que novas medidas duras podem ser anunciadas a qualquer momento, inclusive contra deputados e jornalistas. É um verdadeiro choque de titãs. O Congresso, pressionado por seus eleitores, não quer ser visto como refém. E Moraes, confiante de que tem a lei e a força institucional ao seu lado, se mantém inabalável. Lula, no Planalto, acompanha com nervosismo. Ele sabe que, se a rebelião avançar, pode perder o apoio essencial do Congresso para aprovar projetos e sustentar seu governo. Para o presidente, cada passo em falso pode transformar a governabilidade em um pesadelo. E aqui, amigos, o cenário se desenha com clareza. Estamos diante de um Brasil dividido, onde cada poder testa até onde pode ir. E eu pergunto a você, que acompanha o Alerta Nacional, se essa rebelião se confirmar, você acredita que Moraes vai recuar ou dobrar a aposta contra o Congresso? Responda aqui nos comentários, porque sua voz é parte dessa luta. Amigos do Alerta Nacional, a verdade é uma só. O Brasil entrou em uma encruzilhada histórica. O embate entre Congresso e Alexandre de Moraes não é apenas uma disputa institucional. É, na prática, uma batalha pelo futuro da democracia no país. Se o Congresso realmente avançar, se as medidas contra o STF forem levadas adiante, veremos uma mudança radical no equilíbrio de poderes. O judiciário deixará de ser intocável e precisará prestar contas de seus atos como qualquer outro. Isso pode abrir um precedente histórico, um divisor de águas no cenário político brasileiro. Mas, se essa rebelião for sufocada, se os parlamentares recuarem diante da pressão, ficará claro para o povo que o legislativo se ajoelhou. E nesse caso, a mensagem que ficará
é de que um único homem pode concentrar poderes jamais vistos desde a redemocratização. E qual é o risco disso? O risco é a ruptura política, é a explosão das ruas. É o Brasil mergulhar em um cenário de confronto ainda mais perigoso. Nos bastidores, já se fala até em movimentos radicais, em deputados sendo alvo de medidas judiciais, em novas cassações que poderiam inflamar ainda mais o Congresso. É como se estivéssemos assistindo a um jogo de xadrez mortal, onde cada movimento pode desencadear uma reação em cadeia. E não para por aí. A crise já começa a impactar a economia, investidores recuam, o dólar oscila, e a imprensa internacional começa a noticiar que o Brasil vive dias de instabilidade que podem comprometer a imagem do governo. Lula, acuado, tenta costurar acordos, mas sabe que qualquer aproximação excessiva com Moraes pode ser interpretada como cumplicidade. O Planalto anda em corda bamba, enquanto isso, a direita observa com atenção. Para muitos apoiadores de Bolsonaro, essa rebelião é a prova de que finalmente há resistência ao avanço do Supremo. Eles acreditam que este é o momento certo para pressionar ainda mais e conquistar aquilo que chamam de liberdade plena para a política brasileira. E aqui fica o alerta. O que começou como uma crise nos bastidores agora se transformou em uma tempestade perfeita, pronta para varrer Brasília e sacudir o país. E eu pergunto a você, que nos assiste, o Congresso vai ter coragem de seguir adiante e enfrentar Moraes? Ou tudo isso não passa de encenação política para enganar o povo? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz importa. Amigos do Alerta Nacional, o que vimos hoje não é apenas mais uma notícia. É um capítulo explosivo da história política do Brasil, que ficará marcado como o dia em que o Congresso resolveu desafiar a força quase absoluta de Alexandre de Moraes. Estamos diante de uma rebelião que pode redefinir o jogo de poder em Brasília. De um lado, parlamentares que dizem não aguentar mais os abusos. Do outro, um ministro que não está disposto a recuar um único milímetro. E no meio dessa guerra está você, o povo brasileiro, que sente todos os dias as consequências dessa instabilidade, seja na economia, seja na liberdade de expressão, seja no clima de medo que se espalha pelo país. E agora? Esta é a pergunta. Quem vai vencer essa batalha? O Congresso terá força para romper com o STF? Ou Moraes sairá mais fortalecido do que nunca? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Você está do lado do Congresso nessa rebelião, ou acredita que Moraes vai esmagar qualquer tentativa de resistência? E antes de encerrar, eu peço a você que está aqui até agora, não esqueça de curtir esse vídeo, porque o seu like fortalece nossa voz e leva essa mensagem para milhares de brasileiros que ainda não sabem a gravidade do que está acontecendo. Se inscreva no canal Alerta Nacional, ative o sininho para receber todas as atualizações, porque aqui nós não temos medo de mostrar a verdade que muitos tentam esconder. Prepare-se, porque o que vem aí pode ser ainda mais explosivo. As próximas horas em Brasília podem definir o futuro do país. Fique atento, porque quando a próxima bomba estourar, você vai saber primeiro aqui.